Muito bem, hora de oração, mais um dia na presença do Senhor em nome de Jesus. Temos falado sobre o mover do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, como você está? Como tem passado? Tudo na bênção? Caminhando na presença do Senhor? Venha, consagre a tua vida e busque, caminhe diante do Senhor, porque os dias são maus, mas a graça e o favor do Senhor vem sobre a vida daqueles que creem. Está muito frio, um dia muito frio hoje, olha, 1, 2, 3 blusas, camisa, não sei o que lá, camisa de manga comprida, mas o calor do Espírito de Deus vai nos encher em nome de Jesus, amém? Muito cuidado, há uma dimensão espiritual tremenda em nós e que se protubera e se manifesta nas nossas vidas, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Existem muitas correntes atuantes hoje em dia no âmbito espiritual, no âmbito religioso, no âmbito das igrejas evangélicas, enfim, no âmbito da sociedade, no âmbito da formação, mas nós nunca podemos perder de vista a grandeza do favor de Deus em Cristo Jesus sobre nossas vidas e que nos fez alvo realmente, nos fez recipientes, acho que essa é uma palavra incrível, recipientes para esse exemplo do poder, e o poder é o Espírito Santo de Deus, que se move, que habita em nós, que pode nos conduzir e pode nos dirigir, e que você e eu possamos alcançar e agradar ao Espírito de Deus, ao nosso Deus, e desenvolver nas nossas vidas e termos as nossas vidas, de modo que agrademos a Deus e os seus propósitos, e assim o Espírito Santo de Deus possa se mover com mais e mais liberdade nas nossas vidas, para que sejamos curados, alcancemos o favor de Deus, sejamos instrumentos de Deus em nome de Jesus, menos egoísmo, menos vaidade, sabe, menos soberba, índices menores mesmos da avareza, da soberba, da arrogância, da ganância. Lembra daquele general da Síria, o Naamã, arrogante, sabe, todo egoísta, e diante de Eliseu, o poder do Espírito de Deus ali agindo, fez uma grande obra. Então acho que esse é um caminho excelente. E hoje quero falar de um personagem na palavra de Deus que inegavelmente foi guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como eu tenho mencionado aqui, Atos 1, Atos 2, 3 e 4, esses últimos dias, se você tem acompanhado, que é Barnabé. Muito bem, Barnabé, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse mover mesmo de comunhão, de abundante graça, de assistência aos necessitados, de união mesmo que o Espírito de Deus promoveu na comunidade dos irmãos que se converteram ali em Jerusalém, o início da igreja de Atos dos Apóstolos em Jerusalém, ela foi grandioso esse mover e alcançou e atingiu também esse homem que se chamava José, e ele, envolvido por esse mover, por esse poder grandioso do Espírito de Deus, e envolvido naqueles que foram, em princípio, 3.000 pessoas, ou depois as mais 2.000 que se acrescentaram, enfim, foi um homem também cheio do Espírito Santo de Deus, e acabou sendo separado pelo Espírito de Deus, notadamente visto pelos apóstolos, e a Bíblia diz que ele era um levita natural de Chipre, portanto era um homem da descendência de Israel, da descendência de Abraão, em parte de sua família, de uma das tribos de Israel, da tribo de Levi, levita natural de Chipre. Chipre, uma outra nação, uma outra região, depois de Antioquia, eles ainda estavam em Israel, depois de Antioquia, para quem vai para o norte, para quem vai para a Europa, para sentido da Ásia, enfim, a igreja ia alcançar esses lugares. O próprio Barnabé seria instrumento de Deus nessa própria região, e Antioquia tudo. Esse José
se converte é notadamente um homem guiado e instruído no poder do Espírito de Deus, e também, tendo um campo, o vende e traz essa oferta diante dos apóstolos. Como já mencionei nesses últimos dias aqui de oração, onde está o mover do Espírito de Deus, pessoas se tornam doadoras, se tornam aquelas que contribuem, que semeiam, que celebram a Deus repartindo as suas porções e não as retendo, né? Porque a liberalidade é uma manifestação, é uma marca de uma manifestação clara da direção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e através das nossas vidas, assim, muitos outros são abençoados. Então os apóstolos deram o nome a José de Barnabé. Barnabé significa filho de exortação, né? Barnabé quer dizer filho de exortação. Então eles haviam enxergado nele atributos e características. Outras traduções vão dizer não filho de exortação, mas filho de conselho ou filho de consolação, encorajamento. Então estava um mover em características do Espírito de Deus, em características naquele homem, para, encorajar os outros, para consolar os outros, para aconselhar os outros, para exortar outras pessoas. Então, características e atributos da liberdade do Espírito de Deus se mover na vida de José, na vida de Barnabé, não é? Que fez com que realmente ele alcançasse essa notoriedade diante de todos eles, e também como um pastor, ou como um missionário, como um evangelista, fosse levantado com poder e grande glória diante do Senhor, em viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Aliás, ele é que abraçou o apóstolo Paulo em Atos 9 e o trouxe depois aos apóstolos. Enfim, nesse processo assim tremendo, quando o Barnabé viu o apóstolo Paulo pregando em Damasco, assim por diante. Então, um grande homem de Deus e um exemplo de pessoas que foram alcançadas, cheias do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus começou a usá-las e conduzi-las, e que eu e você possamos ser também filhos de exortação, filhos da consolação, filhos de conselho, filhos de encorajamento, e que o Espírito de Deus possa se mover nas nossas vidas com um fim proveitoso da sua obra, para que sejamos instrumentos de Deus e sejamos também prósperos, notadamente abençoadores da obra do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero mencionar, falando sobre Barnabé, olhe só, Atos no capítulo 11 e versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a igreja de Deus, alegrou-se e exortava a todos, e aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então aqui a obra de Deus, a continuação, a extensão da obra de Deus agora com Barnabé como enviado do Senhor. Aqui o que está se passando? Se você, bispo, o que estava acontecendo? Estava acontecendo o seguinte: depois desse início e desse boom da igreja de Atos dos Apóstolos, sobrevieram também grandes perseguições, e os irmãos foram se espalhando, foram fugindo, foram temerosos por muitos lugares, e essas pessoas chegaram até Antioquia, e lá também pregaram, e lá também evangelizaram. Avisados os apóstolos em Jerusalém daquilo que estava acontecendo em Antioquia, eles pegaram uma pessoa para mandar em Antioquia para pregar, amparar e fundamentar as pessoas que ali haviam se convertido. Quem era essa pessoa? José, Barnabé. Amém? Olha que tremendo. E chegando ali, ele viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a cada um com firmeza de coração para que permanecessem no Senhor. Então, um homem convertido, um homem transformado, um homem com um dom e uma missão e um chamado de Deus, um homem que foi na submissão e no envio e na palavra de poder dos apóstolos e daquilo que ele havia recebido e vivido do Senhor em sua vida. E o seu ministério prosperou naquele lugar para benefício dos outros e para que a vontade de Deus então se manifestasse, porque o Espírito de Deus com poder foi derramado para que fossem testemunhas
em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, era a jornada que se iniciava realmente da manifestação do Espírito Santo de Deus. E esse Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Amém? Esses passos tremendos, esse relato e esse testemunho grandioso de Barnabé possa realmente ser especial na minha vida e na tua vida, de como o Senhor alcança pessoas comuns e o Senhor as transforma em grandes instrumentos em sua presença. Aqui também Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, veja, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha que tremendo, Barnabé e daí já Saulo, então, envolvido com a igreja aqui, sendo alvo de uma revelação do Espírito Santo de Deus. A marca do ministério daqueles homens, Barnabé e Saulo, cheios do Espírito Santo de Deus, separados para uma obra tremenda. Deus, pelo Espírito Santo, faz a leitura dos nossos corações e nos separa para a obra que Ele tem proposta para um fim designado. Então esteja alerta, santifique-se, busque ao Senhor, leia as Escrituras, não há fonte maior para você se renovar, para você mudar pensamentos e transformar mentiras do diabo, enganos da tua carne e da tua vida, porque vem a hora desse poder, do Espírito de Deus se manifestar, para que o propósito de Deus na tua vida realmente seja de maneira clara, bem clara, estabelecido em nome de Jesus. E por fim, sobre Barnabé, a despeito de muitas outras coisas que talvez poderíamos estudar, mas aqui a obra do Espírito de Deus na vida dele, no capítulo 14 e versículo 14, olha só o que aconteceu. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, vou ler de novo, por isso, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. O que estava acontecendo? Eles foram enviados na primeira viagem missionária, e foi Barnabé e Paulo. Eles saíram então em direção daquela porção que o Senhor havia derramado, pregando aos gentios. Não é? E a história é incrível, você pode ler aí Atos 13, 14, realmente muito importante para a sua edificação e para o seu conhecimento. Mas aqui, Barnabé, ele é chamado apóstolo. Os apóstolos, Barnabé, isso mesmo, no plural, e também Paulo. Ora, haviam os apóstolos de Jesus, os apóstolos que andaram com Jesus, testemunhas da cruz. Crivo pontos esses cruciais para a eleição de um apóstolo, que, por exemplo, para o lugar de Judas foi levantado Matias. Aqueles que são os 12 tronos que João vê depois na glória, para as tribos de Israel e para os 12 apóstolos. Esses 12 tronos estão ocupados. Mas esses homens também estão chamados apóstolos, o que nos mostra realmente que outros homens foram cheios do Espírito Santo de Deus, a confirmação do ministério apostólico enviado, os ministérios realmente de Deus em ação, amém? E Barnabé é chamado apóstolo aqui. Nesse momento eles estavam em Listra e um homem havia sido curado, enfim, muitas coisas ali aconteceram, amém? Aquele homem, Barnabé, levita natural de Chipre, tinha origem nas tribos de Israel por a sua raiz, descendente de Abraão por sua raiz etimológica, familiar, mas ele foi alcançado pelo poder do Espírito. Aliás, um parênteses, né? É por isso que alguns escritores depois diziam que provavelmente quem escreveu o livro de... Uma das hipóteses, quem escreveu Hebreus teria sido Barnabé, pelo fato de ele ser da tribo de Levi, então teria talvez o conhecimento para fazer todas aquelas correlações do Senhor Jesus e da obra da cruz com o Velho Testamento e com a lei. Mas enfim, a verdade é que aquele homem se tornou cheio do Espírito Santo, abriu o seu coração e Deus o usou poderosamente. E que hoje a minha oração para mim e para você,
que nós possamos abrir o nosso coração e o Espírito de Deus, a despeito de lutas e perseguições, possa cumprir o seu propósito em nossas vidas e que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus nesse sentimento de liberalidade que notadamente estava sobre Barnabé e nessa experiência de obediência que notadamente o Espírito de Deus encontrou em Barnabé. E em terceiro lugar, nesse espírito realmente obreiro, sabe, empreendedor na obra, trabalhador na obra do Senhor em nome de Jesus, que nós tenhamos esta marca e o Espírito de Deus possa se mover em triunfo nas nossas vidas, e como ele se tornou grande instrumento de Deus em curas, milagres e uma obra de evangelismo e de missões e de pregação e de grandeza. Deus tenha misericórdia e também possa nos usar em nome de Jesus. Não seja roubado no teu chamado, não seja mais roubado no dom de Deus na tua vida. Deixa o Espírito se mover, ele vai fazer uma obra incrível, sem precedentes na tua vida, em nome de Jesus. Pai de amor, eu te louvo por esta leitura, por essa simples reflexão na tua palavra que já move, Senhor, sentimentos e desejos no nosso interior. Por amor ao próximo, por desejo de ver a salvação cumprida na nossa casa, por ver pessoas que o Senhor levantou, Pai, que eram anônimos, que jamais ninguém poderia imaginar quem eram aquelas pessoas, mas o Senhor as levou em cidades, em países, em nações, em lugares incríveis. Pai de amor, opera esta obra, alcança cada lar, cada casa, cada família, onde existem situações individuais, pendências carnais, onde existem relutâncias interiores, males espirituais, domínios de demônios, Pai, sejam quebrados pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu clamo, Pai, porque há uma obra a ser realizada e nós não podemos ficar aquém, não podemos estar distantes, precisamos estar envolvidos, inseridos nos caminhos que o Senhor tem, em nome de Jesus, estabelecido, meu Deus. Visita cada um em nome de Jesus, para que sejam liberados e alcançados pelo Teu poder. Põe a mão, Senhor, de livramento, a mão de graça, a mão da graça e do favor do Senhor. Eu clamo em sua presença em nome de Jesus, que eu não seja achado em falta, que o teu servo e a tua serva não seja achado em falta, que nós sejamos, Pai, a exemplo de Barnabé, templos do teu Espírito Santo, ungidos teus, nesta disposição, Senhor, de obediência, de fidelidade, de liberalidade, Senhor, de sermos, Pai, pessoas que o seu Espírito pode operar através das nossas vidas. Dá-nos estes atributos e características, confirma a tua obra, põe em liberdade o cativo, o oprimido, Senhor, tira toda a lepra, enfermidade e mal, e levanta em cada um testemunho de vitória, de poder. Como instrumentos teus, eu repreendo ao inimigo e abençoo os teus servos, as tuas servas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui na igreja em reforma e o tempo está curto realmente, mas todos os dias estamos aí buscando, realizando a obra do Senhor. Amém? Envie essa palavra, essa oração para mais e mais pessoas, estude o livro de Atos e participe aqui do canal, que vai ser uma grande bênção, eu creio, para você, onde você estiver, em nome de Jesus. Fica com Deus.